Vamos em frente. Ainda sobre essa questão, Romanos 13, eu recebo, imagina, né, um bocadinho de e-mail só sobre esse negócio. Pastor, você já leu Romanos 13? Aí eu mando e-mail assim, não, irmão, está na Bíblia. Eu faço assim, essas gracinhas, né? Quando eu já vejo que a pessoa vem com aquele ar de soberania, né? Pastor, você já leu Romanos 13? Não, tá onde? Tá na Bíblia? Eu gosto de fazer uma ironia, aí não dou nem atenção. Irmão. Quando a pessoa diz, como ontem, eu estava lendo o e-mail de um pastor. Pastor, eu não quero ser como os outros, que eu sei que certamente o pastor deve ouvir muita crítica, mas por favor, me responda. Eu queria entender o ponto de vista do pastor sobre Romanos 13. Opa! Aí é diferente, amém, irmão? É diferente, irmão. Tem essa mensagem aqui, ministro em nome de Deus, e o que eu acredito é isso. Tá aí. Aí o camarada, foi anteontem que me mandou esse e-mail. Aí ontem, ele agradecendo pelo ponto de vista, pela explicação. Quando a pessoa quer entender, nós queremos falar e explicar. Quando a pessoa já vem cheio de pedra na mão, cheio de crítica, eu tenho mais o que fazer. Porque tem pessoas que já vêm para te ouvir, mas que já está pré-determinada a não aceitar o que você vai falar. E Deus me tem dado graça para discernir isso. Eu tenho essa graça e isso eu acho fantástico, eu não perco tempo. Pelo e-mail, pela maneira como a pessoa escreve, eu já chego ali, excluir. Acabou. Não tem nem assunto. Não mando nenhuma resposta, não digo nada. Aí depois tem gente que ainda insiste. Tá vendo? Nem me deu resposta. Eu vou lá, excluir de novo. Não vou dar resposta. Porque já se percebe que a pessoa já está pré-determinada a não aceitar nenhuma opinião contrária. É aquelas pessoas que dizem assim, eu fui naquela igreja, mas eu não gostei não. Qualquer igreja, não estou falando aqui não, por aí afora. As pessoas já ouviram isso. Não, fui em tal igreja e não gostei não. Por que não gostou? Porque não disse o que lhe agradava? A Bíblia nos chama conversão. E pelo que eu entendo, a minha conversão ela tem que acontecer todo dia. Todo dia. Todo dia não existe a possibilidade de eu perder a minha salvação? Eu entendo que existe. Então eu tenho que me converter todo dia. Como me converter? Confirmando o meu caminho, ou se o Espírito Santo usa quem Ele quer, ou fala diretamente e me avisa que eu estou vacilando, porque sou humano e estou sujeito a erros e a equívocos nos meus pensamentos, se eu recebo um alerta de Deus, obrigado Senhor por tua misericórdia, refaço o meu caminho, porque eu quero chegar naquele céu, e com soberbia eu não vou chegar. Então eu discerno quando a pessoa ela está com soberbia e quando ela realmente quer entender o meu ponto de vista. E aí eu dou prosseguimento ao papo, né? E eu recebi esses dias um e-mail de um pastor que demonstrou uma grande humildade mesmo. Um homem que nunca tinha entrado em contato comigo, demonstrou uma grande humildade. Já mandei para ele o nosso site e outras coisas mais. Porque tem muita gente que ouve as nossas mensagens e não é no site. É agora nessa rádio que o Clóvis montou aí, que o Diego está lá administrando, né? Essa rádio online. E ontem eu estava vendo lá os comentários que o pessoal coloca, né? Gente de tudo que é canto, assim, maravilhada com as pregações. Teve até uma pessoa lá que me mandou feliz aniversário, né? Eu estava vendo lá um monte de coisa lá que as pessoas estão fascinadas com a mensagem. Sim, aquela pessoa lá da Alemanha, né? Dizendo que já mandou a rádio para vários países. Viu isso? Chegou a ver isso? Então chegou a mandar para vários países o link da rádio, tal, que já estava muito divulgada na Alemanha, e ela já conseguiu mandar para uns 5 ou 6 países o link da rádio, que ela tem contato em outros países. Então, Deus vai fazendo a obra, amém? E tudo isso tem sido revelado por Deus. Deus falou de Alemanha, Deus falou de África, e outros países que Deus chegou a comentar, Japão, né, mostrava pessoas com os olhos puxados, né? E eu estou ansioso que isso penetre também na China.
porque a China é um lugar terrível e nós precisamos entrar lá, passar pelas fronteiras. Para Jesus não tem barreira, amém, irmão? Para Jesus não tem barreira e a tecnologia está aí, inventada por Jesus para o nosso uso. Bom, eu quero voltar então aqui, lembrar. Aconteceu ao longo da história algumas coisas. Quando o povo de Deus estava em rebeldia, eles eram levados cativos. E nós temos um episódio interessante com Babilônia, né? Babilônia levou cativo o povo de Deus, e ali entre os cativos de Babilônia estava o jovem Daniel. Daniel, que nós já vimos por questões de simbologia, tipifica a própria igreja, quando aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez, quem sabe, cada um aqui esteja representando um milênio, não sei. Esses três estavam dentro da fornalha. E nós sabemos que essa fornalha pode estar representando agora a guerra do Armagedon, que vai acontecer aí no final da grande tribulação. Então, essa fornalha pode estar representando a situação em que os judeus vão se encontrar dentro de mais poucas décadas, creio eu. E somente aqueles que aceitarem a morte, mas não se curvarem ao sistema que vai ser imposto contra eles, esses vão realmente contemplar o quarto homem, ou seja, o livramento. Os outros todos vão perecer. E nós vemos que enquanto esses três estão na fornalha, Daniel, que também está vivo e ocupando o mesmo território, desaparece. Daniel aí entra como símbolo da igreja. Essa informação nos foi trazida pelo nosso irmão Juarez algum tempo atrás, eu meditei nela, eu falei, tremendo. Daniel entra como símbolo da igreja, e ele não é visto, porque quando essa fornalha estiver cercando os judeus, a igreja já foi arrebatada. E Daniel é um símbolo tremendo da igreja, se você observar a vida de Daniel. Bom, então, quando Daniel é levado cativo, o domínio ali, Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o rei tinha alguma coisa do que acusar esses homens? As regras lá eram idolatria, feitiçaria e etc, etc. Essas coisas todas existiam lá. Mas Daniel e os outros judeus que aparecem na história não estão praticando essas coisas, com toda certeza, mas até então não existe nenhuma perseguição maciça ou a nível de governo contra esses judeus. Porém, chega um momento, né, que mudam os reis. Depois de Nabucodonosor vem Dario, não, é Dario? Ciro e outros. E o que aconteceu? Belsazar, lembra? Como era o nome do rei? Beltesazar, né? Belsazar era o Daniel mesmo, e o outro era Beltesazar. Tem um rolo desse aí que eu nunca consegui decorar muito bem, irmão. Mas é isso aí. Então esses reis, chega uma hora que eles implantam regras. Lembra aquela que ninguém poderia fazer nenhuma oração, ou seja, nenhuma petição, a não ser ao rei. Quem foi o rei que tinha feito isso? Dario. Tá. Dario que inclusive amava Daniel. Se Dario amava Daniel, Daniel não era um problema para o reinado de Dario. Mas também Dario não era um problema para a vida de Daniel. Chega, porém, um momento em que Dario, levado pelos seus conselheiros que queriam prejudicar Daniel, eles
fazem o rei assinar esse decreto. Nenhuma petição poderia ser feita a ninguém, nem a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. Daniel poderia ter ficado na dele, quietinho, poderia ter se escondido para orar, não, mas ele manteve a sua regra de vida espiritual que ele sempre manteve. Ele orava na sua janela 3 vezes ao dia. Ele, quando soube da lei, meter uma lei cravada na porta dele para ter certeza de que ele ia ter conhecimento da lei. Ele, no entanto, ele continua com a sua conduta, orando 3 vezes ao dia na sua janela que estava na direção dos territórios de Jerusalém. Então Daniel mantém a mesma conduta, ou seja, a lei que o rei assinou não alterou, não remodelou a vida de Daniel. Não interessa que lei surja no Congresso, não pode remodelar a nossa caminhada com Cristo. Não pode. É o que está acontecendo por aí. As pessoas estão começando a engolir palavras, porque estão todas associadas com as trevas. Estavam me comentando agora, né, que a Dilma e não sei quem mais estava pregando aí na Assembleia de Madureira, lá para os pastores. É isso aí, meu irmão, quando cai da graça só resta ouvir pregação do diabo mesmo. Então, a regra de vida que nós temos não pode ser alterada, a não ser que Deus venha e mude os trajetos. Mas porque tem lei no Congresso, tem lei não sei aonde, a polícia vai bater na porta, vão dar tiro na nossa cabeça, isso aí não interessa. Vou andar na mesma coisa que sempre andei. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então Daniel tem essa conduta. Então Daniel não era problema para o rei, nem nunca entrou em conflito com o rei, mas a partir do momento que o rei decreta uma lei, que a vida espiritual de Daniel vai ser mexida, ali surge um conflito, surge uma guerra. É o que vai acontecer conosco. Enquanto o governo está caçando bandido, estuprador, pedófilo, assassino, não vai ter nenhum problema com a igreja verdadeira. Mas a partir do momento que ele criar uma regra que venha impedir a igreja de levar adiante a sua pregação, aí não tem jeito, é guerra. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá no reino. Quando que a Bíblia mostra qualquer problema com eles? Não teve nenhum problema com eles. Mas daqui a pouco surge uma lei. Qual era a lei? Todo mundo que ouvisse a música, o som da harpa, da gaita, do pífaro, não sei o que demais, a gaita de fole e aqueles instrumentos todos, ouviu o som da música, tinha que se prostrar e adorar uma imagem de escultura que tinha sei lá quantos metros. Acho que a Bíblia fala 60 côvados. Mais ou menos o que? 27 metros. Por aí. Era um negocinho bem monstruoso, né? Uma coisa bem absurda. Então, aí vem uma lei que diz que a conduta dos judeus, dos servos de Deus, teria que ser alterada por uma regra não que veio do alto, mas que veio dos magistrados, que Paulo diz que temos que nos curvar aos magistrados, porque toda autoridade é instituída por Deus, e essa baboseira toda. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego não aceitam, não se curvam e vão parar na ameaça de morte. Mas mesmo diante do rei, eles mantêm a confissão e diz: não temos que te dar satisfação desse negócio. A nossa conduta é essa. Não vamos nos curvar à tua imagem, não vamos adorar, e é ponto final. Vai nos matar? Mata. Se o Deus que nós servimos nos quiser livrar, Ele livra da tua mão e da fornalha. Se Ele não quiser livrar, pode ficar sabendo que a tua imagem não vamos adorar. Acabou. Está entendendo, irmão? Isto é o que a igreja tem que fazer. Nós temos que ser pessoas preparadas para a morte. Aí encontraremos a vida. Mas tem gente que ainda tem muito prazer de viver nesse mundo. Não está pronta nunca.
Vou te matar, é mesmo? Vai ser agora. Entende? Nós temos que estar prontos para rir e zombar das ameaças que o mundo tem para nós. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego estão convivendo lá, numa boa, seguindo a regra de Deus. Mas o rei, ou seja, os magistrados, a lei, começa a impor sobre eles uma mudança na conduta deles. Não é o que está acontecendo hoje? As regras que estão sendo formadas por aí, as leis estaduais, as leis federais, as leis municipais, não estão querendo mexer com a conduta do povo de Deus? Não colocaram lá dentro dos trens proibido pregar? Não teve um bando de crente covarde que por causa de uma placa calou a boca? E eu vi a entrevista do camarada na Band News, não sei como é que chama, presidente, sei lá, o responsável da Supervia. E a repórter dizia assim, agora vocês estão proibindo pregar dentro do trem? Ele falou assim, não, nós não estamos proibindo, apenas colocamos uma placa lá, mas não é para proibir, mas deixa a placa lá. E não teve crente que simplesmente de olhar para aquela placa não calou a boca? Não pararam as pregações no trem? Pararam. Ora, então não era de Deus, né? Porque eu não entendo que um decreto de Deus possa ser mudado por uma plaquinha colocada por um besta qualquer lá. Se eles se calaram, é porque eles não têm o Espírito Santo da verdade suficientemente para ir adiante. Então, meu irmão, quando vier, enquanto não surgir nenhuma lei para mexer na nossa regra de vida com Cristo, somos cidadãos e tudo bem. Agora, quando surgir uma tal de uma pataquada chamada Lei Caô, né? Lei da homofobia, lei do preto velho que virou patrimônio imaterial, lei da Iemanjá que virou patrimônio imaterial, lei de quem mais? Do Jorge, aquele do cavalo, virou patrimônio imaterial. Aí, meu irmão, não dá para nós pararmos. Amém? Nós vamos continuar pregando como sempre pregamos. Não vamos retroceder em nada. Se Deus nos der uma pregação diferente, vai ser aquela. Se Deus nos mandar pregar uma outra, é uma outra. Mas o que Deus nos mandar pregar, é isso que nós vamos pregar. Só um comentário em cima de Romanos 13, 1. Se toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, quando nós reconhecemos a Igreja de Cristo como superior, então todos deveriam se render à Igreja de Cristo, porque eu não vejo na face da terra nenhuma autoridade superior à Igreja de Cristo. Perfeito. Nós temos uma regra. Essa regra se chama Bíblia, a palavra de Deus. Quem é o soberano aqui? É Deus. Mas nós temos o Estado com as suas armas, né? Ele tem a sua regra chamada, as suas leis, ou constituições, sei lá, emendas, remendos e essa parafernália toda. E aqui o soberano é o Estado, mantido pelas armas, mantido pela força, não mantido por autoridade. Autoridade é o dom da palavra. Quando Deus diz morre, morre, nasce, nasce. Isso é autoridade. Estado não tem autoridade, Estado tem força. Estado tem força, autoridade não. Autoridade só quem tem é Deus, né? Força e autoridade são coisas diferentes. Então, aqui nós temos o quê? O Estado de um lado, Jesus Cristo disse, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e nós temos Deus, vamos assim dizer, do outro lado. Ora, quem é maior? É o conceito daqui que tem que se submeter lá, ou é o de lá que tem que se submeter aqui? Deus vai querer que nós nos submetamos às regras que o Estado organizou, ou Deus vai querer que nós venhamos a nos manter submissos às regras que Ele criou? Qual é o propósito de Deus? Que todo esse conceito esteja sujeito a Ele, o Estado sujeito a Ele, ou que a sua igreja se sujeite ao Estado?
Igreja sujeitada ao Estado não é igreja, é templo de Satanás. Igreja que se sujeita ao Estado não é igreja, é templo de Satanás, é palco para o diabo desfilar. Então essa observação é perfeita. Quem é soberano? Quem é o dono do mundo? Quem criou todas as coisas? Ora, e esse que criou todas as coisas deixou para a humanidade uma regra chamada Bíblia. Deus chama todos os povos, tribos, línguas e nações a se converter, a se submeter à sua palavra. E quem não se submete à sua palavra, vai para o inferno. Nós somos testemunhas dessas coisas. E não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, alguns não, alguns calam-se. Alguns se submetem a qualquer lei, a qualquer regra, a qualquer conceito, né? Você vai achar um monte de pastor estúpido aí. Irmão, agora não fala isso não, porque agora é lei. Tá, aonde? Aonde que agora é lei? Eu só reconheço uma lei. Alguém por acaso aí já me viu algum dia com um livro na mão, verde e amarelo? Meu livro tem capa preta, não tem capa verde e amarelo. Eu não leio Constituição porque eu não tenho tempo a perder, eu não sou palhaço. Não sou advogado, meu emprego é outro. Então, meu irmão, desde Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós já vemos o conflito. Quando qualquer lei do mundo vem tentar parar a conduta dos servos de Deus. A nossa não para. Quando ficamos presos, né? Foi aquele brado. Só faltou mandarem presente uns para os outros. Quando saímos, arrebentamos. Espera dentro de mais alguns poucos dias. Vocês vão ver o escândalo que vai ser esse bairro aqui. Amém? Temos perguntas? Ninguém? Nenhuma observação? Deus formulou a sua lei muito amplamente, antigamente, né? Deu para os homens, né, para deixar a pessoa viver dignamente diante da sociedade de Deus. Aí vem um homem e formula a lei para mudar. É uma degradação do caráter humano, então, né? Que sim. Durante essas... que o irmão tem falado aí a respeito dessas identidades aí satânicas aí. Exatamente. Decretar leis. Parou-se de engrandecer a Deus e passou-se a dar louvor a imagem de escultura, a conceitos demoníacos, essas coisas aí que viraram patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, né? E tem mais, sustentados com o meu imposto. E ainda assim, eu já deveria ter parado de pagar imposto, criado tumulto, fazer qualquer coisa. Não, ainda estou pagando imposto. Para quê? Para o preto velho poder comprar uma garrafa de cachaça. Fazer o quê? Estou pagando imposto para a Pombagira poder comprar um maço de cigarro. O que eu posso fazer? Né? Agora, o dia que Jesus disser assim, não, para de pagar imposto. Aí eu vou dizer, irmão, ó, não vou pagar mais imposto. Vamos ver no que vai dar. Quando Jesus manda, garante. Até aqui não mandou, tá, irmão? Continua pagando imposto aí. Vamos ver até a segunda ordem. Agora, outra coisa, você lembra aquela estátua? Eu sou bom de desenhar estátua, irmão, que você nem imagina. Aqui, ó. Você lembra a estátua? Que o rei Nabucodonosor, né, vê a estátua e Daniel interpreta. E lá no final, Daniel viu o quê? Os pés dessa estátua de ferro com barro, que é uma mistura que, na verdade, nunca é uma mistura. Isso não mistura. O tempo todo ferro e barro, não tem como misturar. Você sempre tem condição de separar, nunca forma uma mistura homogênea. Sempre vai ter condição de separar o ferro do barro. Aqui, só para nós concluirmos esse detalhe, lembra que alguém já me disse assim, tá vendo aí, pastor? Já está profetizado que no final da história da humanidade, porque isso aqui está revelando, né? Porque vem uma pedra cortada sem mão e ela atinge os pés, e ali diz que essa pedra se transformou num grande monte e encheu toda a terra. Esta pedra aqui é o milênio, representa a vinda de Cristo e a implantação do milênio. Então, já me disseram assim, tá vendo, pastor? Está profetizado. No final da história, o barro
que é religião, e o ferro, que é política, vão estar juntos. Sim, vão estar juntos, mas não aprovados por Deus. Aqui nós temos a vinda dessa pedra, neste episódio específico, nos mostram duas situações. Uma é o momento do retorno de Cristo sobre a terra para implantar o milênio. O que vai acontecer? Religião e política vão estar unidas no mesmo canto. Ou seja, você viu a Dilma pregando lá para os pastores da Assembleia? Você já viu o Conde pregando para os assembleanos? Você já viu o Lula pregando para os assembleanos? Você já viu? Então, a Bíblia está mostrando que é nesse momento, é nesse clima, é nessa mistura que Cristo virá. Outra coisa, a Bíblia diz que a pedra, então quer dizer, é o momento da vinda de Cristo. Outra coisa, a Bíblia diz que essa pedra atinge com o sentido de aniquilar. Ou seja, esta mistura está sendo diante de Deus abominável, porque quando a pedra vem, ou seja, quando Cristo, que é a rocha eterna, se manifesta nesse momento, ele destrói tudo, ele aniquila tudo, mostrando que o que está acontecendo ali não é da sua aprovação. Não diz que a pedra veio e preservou o ferro com o barro, diz que destruiu toda a estátua, que se tornou em palha e o vento levou. Quer dizer, arrasou, acabou com a memória da questão. Então aqui nós temos dois episódios. Um é o momento em que Cristo virá, é neste século 21, porque a igreja e a política se misturou, é o ferro com barro. E outra informação é que a situação é de reprovação. Então, o momento da vinda de Cristo e a reprovação que ele tem ao que está acontecendo naquele momento. São, pelo menos, em princípio, essas duas informações que nós temos aí. Amém? Ficamos por aqui? Então vamos ficar por aqui. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus.